Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 27 de fevereiro, nós inauguramos um novo formato nos nossos áudios dominicais. Centrados no Evangelho deste domingo, nós queremos fazer uma bonita reflexão que ao mesmo tempo nos provoque, que nos faça de fato buscar caminhos novos para a nossa vida, viver o tempo de conversão. E para tal, nós convidamos o Padre Geraldo Martins, que é da Arquidiocese de Mariana, atualmente pároco na paróquia São João Batista de Viçosa. Ele estará a cada domingo dirigindo esta reflexão, nos convidando a meditar o Evangelho Dominical. Então, quero dar as boas-vindas ao Padre Geraldo Martins, que aos domingos estará conosco, e também a Elzinha, que vai acompanhando com seu canto, com a sua música. Ela, que já é velha conhecida nossa, que faz parte aqui da nossa equipe, estará então trazendo canções que nos ajudam a meditar a palavra dominical. Então, sejam bem-vindos, que nós possamos ter um domingo muito frutuoso, um domingo de muita alegria, de muita paz. O texto bíblico que nós vamos meditar hoje está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 45. Quem irá proclamar para nós será o João Carlos, de Fortaleza, no Ceará. Ouçamos com bastante atenção. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o teu cisco do olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste 8º domingo do tempo comum nos traz o final do chamado Sermão da Planície, que é apresentado por São Lucas. No texto de hoje, Jesus se dirige de maneira especial àqueles que têm alguma liderança diante do povo e vai orientar como deve ser o comportamento das lideranças. Ele vai chamar a atenção especialmente para a necessidade de que as lideranças tenham a clareza do caminho a fazer. Por isso, ele vai dizer nesta parábola: pode um cego guiar outro cego? Os dois não cairão no mesmo buraco? Portanto, quando alguém se coloca como uma liderança, que tem a responsabilidade de guiar o outro, ele tem que ter a clareza do caminho. E aqui no Evangelho há 3 situações que nos ajudam a compreender o verdadeiro líder, o verdadeiro guia. Em primeiro lugar, ele tem que ter a consciência que é discípulo. Ele não pode querer assumir o lugar do mestre. Por isso Jesus vai dizer que um discípulo não é maior do que o mestre. E às vezes o guia, a liderança, ele passa a pregar a si mesmo, passa a ser autorreferencial, ele passa a ser a referência para o outro. É importante compreendermos que a nossa missão é apontar Jesus. Ele é o mestre e nenhum discípulo pode ser maior do que o mestre. E hoje a gente vê tantas pessoas assim, que às vezes querem se colocar até mesmo acima de Jesus Cristo. Por isso, esse cuidado ele é fundamental. Cada liderança, cada guia precisa saber o seu próprio lugar. O segundo questão apresentada no Evangelho é que o líder, o guia, ele também tem que
se colocar como servidor, reconhecendo os próprios limites. E aqui Jesus vai chamar a atenção quando a liderança vê o defeito do outro e não vê o próprio defeito. É preciso compreender que todos nós temos limites. E às vezes o nosso limite, a nossa falta, é maior até do que a do outro. E a gente vê a falta do outro e não vê a nossa mesma. Por isso Jesus diz: como é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Então é preciso tirar a trave do próprio olho para então enxergar o defeito do outro. Quem age de maneira contrária a isso é um hipócrita, porque acha que é melhor do que o outro. Então, a verdadeira liderança, um discípulo de Jesus, ele jamais pode se colocar como melhor do que o outro, que sabe mais do que o outro. E, às vezes, isso nos acontece. Em terceiro lugar, é importante compreender que todo aquele que tem um coração bom produz bons frutos. Então, Jesus usa a imagem da árvore. Toda árvore é reconhecida pelos frutos. Nenhuma árvore boa dá frutos ruins. E aqui chama para o cuidado que devemos ter com aquilo que falamos. A boca fala do que o coração está cheio. Portanto, é preciso cuidar do coração, porque é do coração que nascem as palavras boas ou más. Então, assim, queridos irmãos e irmãs, nós temos estes conselhos de Jesus, estas recomendações de como cada um de nós deve viver a própria vida. Na primeira leitura, no livro do Eclesiástico, nós também ouvimos alguns conselhos muito interessantes quando o autor vai usar 3 imagens para falar do comportamento humano: a peneira, o forno e a árvore. E vai concluir com algo muito importante, que a pessoa se revela através daquilo que ela fala. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado com as aparências, porque elas enganam. É preciso ouvir em profundidade o que o outro tenha a dizer, para que então a gente tenha a clareza de quem ele é, quais as suas intenções. Queridos irmãos e irmãs, todos nós devemos nos preocupar muito em ser sinal de Deus para o outro. Para tanto, nós devemos viver a humildade, a simplicidade, porque é isso que nos faz ter, digamos, a autoridade ao falar, ao ensinar, ao guiar alguém pelo caminho do reino. Esta palavra de Jesus se aplica também às nossas lideranças políticas, empresariais, que nem sempre se colocam como exemplo, como testemunho de ética, como testemunho de sensibilidade para com o outro. Temos muito claro isso. Há muitos que se impõem a partir do poder político e econômico que têm. Não têm esta capacidade de reconhecer os próprios limites. Por isso nós somos chamados também a viver esta palavra de maneira autêntica, a olhar o outro a partir do seu coração. No texto de São Paulo aos Coríntios, ele vai concluir a sua reflexão sobre a ressurreição e vai deixar uma palavra muito clara, que a nossa vida não termina aqui. Nós seremos chamados a viver no reino. Por isso ele vai dizer assim, que é importante nós nos empenharmos cada vez mais na obra do Senhor. E todo o nosso cansaço não será em vão, porque terá a recompensa da vida nova para a qual Deus nos chama. Peçamos, portanto, a Deus esta graça de ter um coração cheio de coisas boas, para podermos falar sempre de coisas boas para os nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe e nos faça viver sempre de acordo com a sua palavra. Amém. Maus frutos e a árvore não pode dar bons frutos. Feliz é todo aquele que não
conselhos dos perversos, que não entra nos caminhos dos malvados, nem junto aos zombadores vão sentar-se. A boa árvore não pode dar maus frutos, e a má árvore não pode dar bons frutos. Ao final desta nossa reflexão dominical, queremos a Deus dirigir a nossa oração. É justo bendizer-te, Pai, porque Cristo ensinou-nos a conhecer o fundo do nosso coração pelos frutos que dá, pois o que trazemos dentro, transparecemos na nossa vida. Verdade ou mentira, amor ou egoísmo, bondade ou maldade. Não permitas, Senhor, que o vazio interior do nosso coração converta toda a nossa vida num areal calcinado e baldio. Para isso, que a seiva do Teu Espírito dê frutos em nós, através da escuta da palavra na oração e no silêncio, e pela prática das bem-aventuranças do Reino de Deus. Cura-nos radicalmente da hipocrisia, porque é no Teu amor e na Tua graça que temos raízes para dar frutos de vida, de paz e justiça. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.